Vamos falar antes do Atlético. Tem um jogo importantíssimo no domingo. Vai visitar o Palmeiras. As duas equipes têm 15 pontos, assim como o Corinthians. São 3 líderes nesse momento do Brasileiro. E o Turco Mohamed falou sobre a possibilidade de contar com jogadores voltando de lesão. Vargas, Keno, será que eles podem aparecer pelo menos no banco no domingo? Vamos ver. Primero, Dodô todavía no, todavía le falta todavía. Le faltan varias semanas de adaptación, todavía no está para jugar. Y nada, después veremos. Situación que Keno y que Vargas, ¿no? Nada más. Esperemos esta semana los 3 comiencen a hacer trabajo de campo, pero está difícil que puedan jugar con Palmeiras. Le va a faltar todavía ritmo futbolístico, pero hay que esperar, tranquilo. Pero no creo que ninguno esté al ritmo de la altura de ese juego, ¿no? Es un juego de mucha intensidad, entonces por ahí pueden estar algunos minutos. Ojalá que puedan estar e nos puedan ajudar. Eu me apego a esse finalzinho, ó. Porque assim, ele praticamente descartou. Não vão vai jogar. Dar, mas quem sabe uns minutinhos, né? Ele sabe, mas não sabe. E assim, você colocar o Keno nos minutos finais te ajuda, hein? Vargas. Principalmente no tanto que o Atlético está precisando mesmo, né? Exatamente. O Atlético está precisando de reforço para o ataque. O ataque sentiu muito a falta do Vargas e do Keno, né? São jogadores, até pela qualidade deles mesmo, é natural que sinta, né? Mas o Turco tá precisando ter essas opções, o Ademir não tá jogando tão bem, aí às vezes ele tá precisou usar o Rubens na lateral, então já perde uma opção também, que o Rubens pode jogar um pouco mais adiantado. Então são jogadores muito importantes, eu acho que vai naquela, se tiver condição de jogar alguns minutinhos, eles vão pro banco. Não acho que o Turco também vai segurar demais não, porque tá precisando demais desses jogadores. O Atlético tem sentido a falta deles e acho que vai ter uma semana inteira aí de treino, né? Eles já tinham voltado no final da semana passada. Estavam fazendo a transição. Aquela transição e tudo, vai treinar a semana inteira. Finalmente o Turco tem essa semana para trabalhar, né? Que ele não vinha tendo. Então acho que ele vai sentir ali nos treinamentos, mas a tendência é de pelo menos um deles, de repente, quem tiver melhor ali, e pelo menos pro banco. O Dodô é que parece que realmente ele descartou totalmente, né? Mas o Rubens tá bem na lateral, então não é problema pro Turco nesse sentido. Ô Galante, fala um pouco sobre essa possibilidade desses retornos, a importância. Tô vendo muita gente criticando o Ademir. Você acha que são justas as críticas? Tá um pouco abaixo mesmo? É natural? O que você acha? Cara, o Turco, depois desse jogo contra o Avaí, ele foi mais comedido quando ele fala do Keno e do Vargas, né? Porque após o jogo contra o Tolima, aí você veio de uma derrota, aquela coisa. Aí ele já adiantou, falou, olha, contra o Palmeiras, o Keno e o Vargas vão jogar alguns minutos. Ele falou isso, né, depois do jogo contra o Tolima. Agora ele já fala, não, vamos ver, vamos estudar. Mas ele estava muito mais relaxado, mais tranquilo, né? Tem uma semana inteira. Mas eu imagino que o Keno e o Vargas vão para o jogo, né? E aí é segundo tempo. O Zarate deve voltar a treinar agora, mas ele também já tinha dito que demora um pouco mais do que os dois. O Dodô mais algumas semanas, então o Rubens está muito bem na lateral. Aí tem que ver só qual o esquema ele vai fazer para montar, para poder dar um resguardo maior para o Rubens na lateral, né? Porque o Rubens ainda não enfrentou nenhum tipo de teste tão grande com jogadores como o Dudu, vai que ter cai Dudu por lá ali, na direita, aquela exatamente. história, com o Marcos Rocha fazendo uma dobradinha ali. Sim. Então, de repente, se ele vai colocar 3 zagueiros, não me surpreende para poder dar um resguardo ali para o Rubens. Mas eu acho que esses jogadores que estão voltando é muito importante para ele e eu acho que ele não vai abrir mão de ter um Keno e um Vargas num jogo como esse. Segundo tempo, você falou aí, entrar um Vargas, um Keno, principalmente no segundo tempo, é outra história, você muda muito. A questão do Ademir, cara, eu vejo que ele tá com uma ansiedade muito grande de mostrar serviço. E aí, quando ele deixa essa ansiedade tomar conta, ele perde muitos gols. No último jogo, ele até não teve tantas oportunidades, porque ele jogou mais pela beirada, jogou mais na dele, para servir os demais. Mas a torcida do Atlético pegou no pé, porque é um cara que está tendo oportunidades claras, não faz o gol, tudo. Mas, cara, é o peso de se jogar no Atlético, né? No América ele não tinha essa cobrança, ele tinha uma tranquilidade maior. No Atlético, errou, a torcida vai cobrar. Ele tem que ter uma cabeça boa para lidar com isso e o treinador tem que conversar com ele. Agora, ele tem que entender também, né, André? Se ele fizer os gols que ele está errando, ele vai para a graça da torcida. Aí a torcida vira isso. Aí, né? Você falou bem da diferença que vai ter na questão do Rubens. Né, o Rubens vai ter que ser preparado de forma diferente, porque contra o Avaí realmente dava para ver, o Turco estava mandando o Rubens espetar bastante, né? O Rubens foi praticamente um ponta no jogo, o Turco insistiu muito para ele para ter essa presença ofensiva, e contra o Palmeiras, obviamente, vai ser diferente. No caso do Avaí, no caso do Ademir, o Turco também vai ter a possibilidade de usar o melhor do Ademir,
que é jogar com um pouco mais de espaço. A tendência é o Palmeiras também ter mais presença ofensiva que o Avaí teve aqui no Mineirão. Então, de repente, o Atlético consegue atrair um pouco mais o Palmeiras e abrir espaço para o Ademir usar a velocidade dele. O Ademir não é um jogador igual o Keno, por exemplo, que pega a bola e ele, com a bola no pé, através do drible, através da individualidade, ele abre os espaços. O Ademir normalmente agride o espaço vazio e já joga com um pouquinho mais de liberdade. Ele é um jogador com essa característica mais forte. No América era muito assim, né? Então, de repente, contra o Palmeiras, o Turco pode explorar um pouco mais essa possibilidade do que ele poderia contra o Avaí, por exemplo. O Avaí é um time que joga mais fechado que o Palmeiras, embora o Palmeiras também, a gente sabe bem que não é aquele time que também se joga ao ataque de qualquer jeito, mas é uma possibilidade. Às vezes, taticamente, funciona melhor num jogo grande o Ademir, enfrentando uma equipe grande, fora de casa. Essa é a grande expectativa que a gente tem, é entender, André, como que o Palmeiras vai jogar. Porque o Abel, ele conhece muito bem o Turco e sabe que o Turco quer jogar no contra-ataque. O Abel contra o Santos, ele deixou o Santos propor o jogo, ficou na dele para jogar por uma bola, conseguiu e ganhou. Eu não sei, eu tenho, sabe, as dúvidas, viu, Alexandre? Eu até imagino que a torcida do Palmeiras... Foi na Vila o jogo também. A torcida do Palmeiras vai empurrar o Palmeiras para ir para frente. Mas o Abel, cara, nos 2 jogos do ano passado da Libertadores, ele segurou a onda. Ele deixou o Atlético jogar para jogar no contra-ataque. É coisa da estratégia, né? E ele já tem isso, né? O time dele ele controla muito bem a partida, segurando o jogo. Eu não sei, eu tô na expectativa, cara, mas vai ser um jogo bom de se ver, vai. O que você acha, Valu? Porque assim, tem esse lado também, né? Você atacar o Atlético e dar espaço para Ademir, para Hulk, tem muita força também. O Abel sabe disso, porque enfrentou o Atlético algumas vezes no ano passado. Sem dúvida, ele sabe o quanto o ataque do Atlético pode machucá-lo. Agora, existe... O Abel tem inteiramente, né, o Palmeiras nas suas mãos, tem 19 meses de trabalho. Então, realmente, ele pode também, em um determinado momento do jogo, é claro, eventualmente começar como ele começou, por exemplo, contra o São Paulo, naquela final do Campeonato Paulista, em que ele foi para tentar sufocar logo nos primeiros minutos o São Paulo. Claro que o Atlético tem muito mais recurso técnico para fazer mal ao Palmeiras do que o time do São Paulo. Então, mas o Abel é um cara que tem o time muito na mão. Eu gostaria de entrar junto com os colegas aqui só na questão do Ademir, a impressão que me passa. O que fez o Ademir ser contratado pelo Atlético é o fato dele ser um jogador do drible, de quebrar as linhas. Agora, eu penso que mesmo os jogadores que têm drible, talvez em alguns momentos faltem a eles medir melhor, entender que nem toda bola que chega no seu pé é para um embate, para partir. Um jogador como ele também, eventualmente puxando uma tabela mais curta, pode fazer com que ele tenha melhores condições até de finalizar. Eu penso que talvez seja uma questão importante que o Ademir passe no momento. Ele é um atleta fundamental do drible, inclusive, eu penso que foi o fator principal que fez o Atlético contratar esse jogador, é a sua capacidade de driblar no 1 contra 1. Agora também, nem toda jogada, nem toda bola, eu penso que o atacante, mesmo com recurso de drible, às vezes chamar uma tabela mais curta, enfim, pode ser algo também, pelo menos no meu pensamento, que pode estar atrapalhando um pouco o Ademir no momento. É a tomada de decisão, né? Exato, é a famosa fala, né? tomada de decisão. Acontece Alexandre. muito com o Jajá no Cruzeiro. Exato, também. Um jogador que às vezes segura demais, tem toma decisão condições errada. do drible, do 1 contra 1, mas não deve ser feito o tempo inteiro, né? Existem momentos específicos da partida. Sabe que eu me lembro quando o Atlético contratou o Cleiton ex-Figueirense, né? E aí uma pessoa ligada ao futebol me procurou e falou assim, olha, tem minhas dúvidas do Cleiton no Atlético. Todo mundo, pô, mas o Cleiton, cara, arrebentando e tal, era uma roda de conversa. E aí ele falou, mas no Figueirense, ele só joga no contra-ataque. Joga muito com velocidade e espaço. Ele vai jogar num time que muitas vezes vai jogar com o adversário se defendendo. Aí ele não vai ter tanto espaço. Será que não seria o caso do Ademir também? O Ademir no América, em muitos momentos, ele tinha muito espaço para contra-atacar, para chegar em velocidade, que é a especialidade dele. O Cleiton, eu me recordo que eu conversei com um jogador do Atlético na época, porque ele não estava dando certo, né? Sim. E aí ele falou assim, o problema do Cleiton é o seguinte, no Figueirense ele era o protagonista. Verdade. O Figueirense jogava em prol do Cleiton. Aqui ele não é o protagonista.
Você olha pro lado, você tem Robinho, você tem Fred, tem uma série de jogadores. E não Ele seria chegou- o caso do Ademir? Ademir Exato. era protagonista Então, do América. Ele era protagonista do América. Aqui ele vai ter que se adaptar. É o que eu Claro. falei da pressão. Ele tem que ter uma cabeça muito boa para ele entender que lá no América, por exemplo, ele podia errar tantos gols e tal, mas ele era o cara do América. Ele estava muito... Hoje no Atlético, ele não é esse cara para ele poder ficar errando tantos gols e continuar na graça da torcida. Ele tem que ter um preparo psicológico, entender que ele deu, com todo respeito ao América, uma subida de patamar para jogar no Atlético. É uma cobrança muito maior, né? Mas eu acho que ele é um bom jogador, cara. Bom Acho que jogador, tem que ter sem dúvida. paciência. Foi uma grande contratação do Atlético. É o que eu falei, né? No América, ele recebia a bola na melhor condição para explorar a velocidade. capacidade dele. Né? Então, o estilo de jogo favorecia demais. Então, só para deixar claro, eu também não falei que como se o Palmeiras fosse se jogar ao ataque, porque o Abel não é disso mesmo, né? Mas eu imagino que talvez nesse jogo o Palmeiras, em certos momentos, vai tentar atacar agredir mais com o Avaí também. no Mineirão. Vai atacar mais com o Avaí. Então pode ser uma possibilidade Ou para o que o- Atlético explorar que o o Tolima. Ademir. São os dois Exatamente. últimos jogos, o Ademir está sendo muito criticado por esses dois Exatamente. jogos. Aí vão ser jogos, vai ser um jogo que talvez permita para o Ademir explorar melhor essa condição dele. E no América ele recebia a bola o tempo todo, né? Sim. No Atlético também, às vezes, a bola chega menos. Chega mais pro Hulk, né? Chega um pouquinho A mais. questão é que no América, quando a bola chegava, era no intuito de ser o cara da resolução, como já disseram tanto o Galante quanto o Alexandre também. E eu acho que ele tem plenas condições de jogar coletivamente no Atlético, enfim, talvez, pelo menos do que eu já vi de capacidade desse jogador, seja mais esse entendimento, né, de tirar mesmo de si essa questão. Olha, tem os momentos mais adequados de partir para cima e fazendo o jogo coletivo, você puxa o famoso 1-2, né, do PlayStation 2 aí, quem tem 40 anos, a minha idade aí, já sabe bem o que é isso. Um jogador como ele puxa uma tabela curta, é muito difícil. O marcador tem que sair 2 dias antes para chegar e conseguir antecipar. Se não sair antes, provavelmente ele vai receber essa bola. Então acho que é mais mesmo entendimento de encaixe desse atleta. Você falou aí de jogo, tem muita gente que usa a internet para jogar, né, no computador. Então eu tenho que falar da ValeNet, provedor de internet 100% fibra ótica. Tem uma novidade para você. Ao contratar o plano de internet, você tem acesso ao Deezer, aplicativo de músicas online, para você ouvir quando e onde quiser as suas músicas preferidas. Isso não é demais? São 400 mega, 2 pontos de Wi-Fi total e Deezer por apenas R$ 99,90. É isso mesmo. Tudo isso com o Wi-Fi total da ValeNet e a sua rede, claro, vai ficar muito mais estável. E a distribuição do sinal para os dispositivos é feita de forma mais eficiente. Então, todos os cômodos da casa, não é por aí que você, então, vai ter muito mais qualidade, né? Que você vai ter, então, esse melhor serviço. Você também garante acesso ao aplicativo de leitura Esquilo e ao aplicativo de antivírus, o McAfee. Então, tem a melhor cobertura de internet para navegar e curtir seus melhores momentos com mais estabilidade. Isso é fundamental. Você não vai ficar de fora dessa, não é mesmo? Então, corra e aproveite essa grande oportunidade, que, inclusive, é por tempo limitado. Então, tem que ligar o quanto antes. Vai ligar grátis, inclusive, 10638, repetindo, 10638, para consultar condições. ValeNet, a internet que deixa o seu mundo conectado. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente tem mais notícias de departamento médico. Cruzeiro, América. Então, não saia daí que a gente vai fazer esse balanço aqui também.